Bueno, buenos días. Estamos en Oporto. Como siempre, es un placer volver a esta ciudad maravillosa y recordar tantos buenos momentos y conocer a sus magníficos arquitectos. Hoy estamos con Ricardo Cruz, del estudio Utopía, un estudio que me ha sorprendido por su carácter global, ¿no? De abordar arquitectura, ingeniería, paisaje, con bastante intensidad y con una alta calidad. Creo que es un estudio que desconocía, pero me parece que es un estudio ya con una presencia muy importante en esta ciudad, ¿no? Me gustaría que nos presentaras al estudio y nos contaras alguna de vuestras obras más interesantes. Antes de mais, obrigado por nos ter convidado. Eu posso apresentar, é assim, nós começámos a trabalhar de forma independente há cerca de 20 anos. Uhum. A nossa preocupação logo desde o início era integrar, no fundo, uma resposta clara aos problemas. O panorama arquitetónico nós sabemos que é muito marcado por ideologia arquitetónica, pronto. Mas nós sempre estivemos muito focados em resolver os problemas concretos dos lugares. Talvez há um contexto particular no Porto que conhece bastante bem, e essa resolução do problema do lugar foi sempre importante no estudo. Fizemos obras obviamente importantes. Nós fomos criando de certa forma um conjunto de obras que são relevantes. O loteamento de Matosinhos, foram uma adega no Douro, a reabilitação, por exemplo, foi importante fazermos a reabilitação de um edifício do arquiteto Júlio de Brito, porque é um diálogo com um edifício importante aqui no Porto, da Art Deco, com mais de 100 anos, e esse diálogo com os dias de hoje também foi algo importante que nós gostamos de trabalhar. Ou seja, tivemos essas obras importantes, mas eu acho que para um estudo de arquitetura e se calhar para os arquitetos, efetivamente, o tema é sempre o mesmo. Escrevemos sempre o mesmo livro, ou seja, é sempre se calhar é tão importante, os projetos são importantes por causa dos clientes ou a sua dimensão, mas efetivamente, e nós certamente estaremos a ser ouvidos por estudantes, e eu acho que é tão importante, são tão importantes essas obras grandes, como aquela primeira pequena obra, aquela casa no Douro que a gente fez há 20 anos atrás e que já tinha os princípios da sustentabilidade em mente, queríamos retirar o xisto, ou seja, eu acho que as obras são todas elas importantes e é importante manter a relação com o problema concreto. E eu diria que se calhar essa primeira pequena obra é tão importante como as outras, é como se fosse o nosso Rosebud, não é? Do Citizen Kane. Pero, ¿y te gustaría ahora mismo destacar algún proyecto como el más representativo del estudio? Eu acho que nós temos que ver sempre a globalidade. É claro que, por exemplo, neste momento nós estamos particularmente focados, por exemplo, em concluir a Igreja da Moita, que é um projeto especial para uma comunidade, lá está, no sentido de nós temos que resolver os problemas concretos dos dias de hoje, de lugares concretos, trabalhando com as soluções que temos de construção disponíveis. E foi-nos colocado um desafio para uma comunidade também muito especial. O país é muito heterogéneo, tal como Espanha, não é?
Temos, economicamente, culturalmente, temos muitas diferenças. E a zona que estamos a trabalhar, que é na zona centro do país, centro-sul, que é o Vale da Amoreira, é uma zona especialmente desfavorecida, do ponto de vista económico. É muito difícil trabalhar, sobretudo, fazer boa arquitetura em contextos onde os recursos são muito débeis, recursos económicos. E está-me a motivar especialmente fazer esse desafio, da Igreja da Amoreira. Bueno, ahora te pediría que nos contaras alguna anécdota vinculada o relacionada con el ejercicio, con vuestro trabajo. Olha, é engraçado que eu lembro-me de uma história que eu acho que põe um bocado a nu também alguns dos pré-conceitos, depende como queiramos ver, da dita Escola do Porto, porque nós somos muito focados quando vamos intervir e fazer uma obra, estamos muito focados em respeitar a paisagem, o contexto, usar esses elementos como formadores do próprio edifício. E connosco não é exceção esse contexto cultural, não é? Então nós temos, por exemplo, várias casas em que, lembro-me de uma, por exemplo, em Paredes, em que havia um carvalho gigante e a gente coloca a casa mesmo muito próxima do carvalho, ou seja, há uma grande relação entre a arquitetura e aquela árvore. Nós fizemos um edifício em Carregal do Sal, em que o edifício tinha uma série de torções, ia fazendo um corpo longitudinal com uma série de torções em função de cada árvore que ia encontrando. E durante a construção da obra, pronto, as obras nem sempre decorrem conforme previsto. E então, durante uma betonagem, telefona-me o diretor da obra a dizer que tinha caído betão precisamente sobre uma das árvores que nós abraçávamos. E aquilo na altura tornou-se, um bocado, perturbou-me um bocado, mas ao mesmo tempo tinha o seu lado de cómico, de como os arquitetos se querem relacionar com coisas que às vezes até podem ser fugazes, não é? Pronto, no fundo é isso. Efetivamente, lá a árvore ainda se salvou, porque estamos a falar das oliveiras. As oliveiras são árvores poderosíssimas, elas aguentam 30 dias fora de terra, são de facto, é uma árvore fantástica, e aquela já era centenária, mas mesmo assim aguentou, mas coloca em causa esta nossa obsessão de nos relacionarmos com tudo, e que às vezes pode ser temporário. Muy bien, qué interesante. Bueno, ahora vamos a hacer un test. ¿Con qué arquitecto, puede ser vivo o desaparecido, te gustaría tomarte un café y qué te gustaría preguntarle? Olha, é curioso porque às vezes os personagens da arquitetura desaparecem, mas a gente continua a falar com eles, né? Na nossa cabeça, quando vê as obras e continua a fazer perguntas. E eu diria assim, olha, talvez perguntaria ao MIS, porque tem muito a ver com os dias de hoje, qual teria sido o papel que a arquiteta Lily Reitz teve na obra dele, em particular quando ele vai desenhar o pavilhão de Barcelona, e que influência teve aquela colaboração que ela teve com ele no desenho do mobiliário. Isso é particularmente importante, tendo em conta o papel que as mulheres tiveram na arquitetura e essa incógnita, e ao mesmo tempo esse lado do MIS escondido, porque nós, olhando, por exemplo, para
para o Álvaro Alto nós percebemos uma fusão entre as mulheres que estiveram na vida dele e as obras. Mas no Misa é uma relação mais de troca. E a gente vê quase um Misa de várias abordagens. E eu gostava mesmo de perceber como ele se deixou cativar por essa forma de projetar que a Lili Reitz tinha. Sí, ahora vemos cómo los maestros no fueron suficientemente generosos con las mujeres que hubo en su entorno, ¿no? Charlotte Perriand, Lili Reitz, Aino Alt. En general tuvieron siempre un mayor protagonismo sin dejarles el sí. Y ahora las vamos conociendo a todas con detalle e eran unas arquitectas brutales, de buena. Agora também é mais fácil. Sim, agora sim. Não é? Porque a gente não sabe, é muito difícil nós colocarmos em 1920 e percebermos, mas se calhar são perguntas que nós, quando vemos as obras... Sí, sería muy bonita la conversación. ¿Qué proyecto de arquitectura en alguno de tus viajes te ha producido una mayor emoción? Olha, se é de emoção que nós estamos a falar, eu acho que eu diria que é a obra do Santuário do Cabo Especial, que é uma obra do século XIV, XV, sensivelmente. É uma obra anónima. Coloca muitas questões, lá está, nos dias de hoje, sobre a paisagem. Eu não sei se a conheces, mas para os que não conhecerem, fica no Cabo Especial, próximo de Sesimbra, mesmo na costa. É um promontório, uma arriba sobre o mar, sobre o oceano. É como se a obra estivesse quase em cima do oceano. É uma praça, um corpo em nu, e no final dessa praça, o está aberto para a paisagem e tapa com a igreja o oceano, mas abrem-se duas arcadas onde a gente consegue ver o horizonte e o pôr do sol. Eu acho que é uma síntese de tudo o que a arquitetura devia ser, e é arrepiante só descrever isto. Pelo anonimato da obra, por nós não percebermos muito bem quem foi que fez aquilo, pela relação profunda, como esse anonimato se traduz numa relação profunda com a paisagem, e é tudo aquilo que a arquitetura devia ser. Bueno, ¿qué tipología de edificio todavía no hayáis abordado y os gustaría hacer? O de interiorismo, ¿qué os gustaría tener la oportunidad de hacer? Nós andamos a tentar há muitos anos, mas pronto, há muitas questões políticas, económicas. Aliás, temos muito trabalho realizado no tema, mas ainda não conseguimos construir habitação social. Temos os projetos, mas eles não conseguem ser construídos por muitas razões. O contexto político português é muito complexo, mas eu diria claramente a habitação social, porque voltamos ao início. Nós temos que resolver os problemas das pessoas. Os problemas do contexto em que estamos em 2025, temos uma crise de habitação enorme, e nós, como arquitetos, temos a responsabilidade de apresentar soluções que resolvam as maiores dificuldades da sociedade onde estamos. Bueno, esperemos que pronto deje de ser una utopía y pase a ser una realidad. É mesmo isso, é mesmo isso. Esperemos, porque nós, os projetos, nós temos, mas não está fácil por vários contextos de contratação pública ou de orçamento. Torna-se muito difícil para o setor privado colocar racionalidade numa oferta para custos controlados, não é? Porque o setor privado só pode entrar se houver racionalidade económica, se houver retorno.
E neste momento o setor privado está concentrado na habitação de gama média alta. E a população a generalidade da população fica fora desta solução. ¿No? Completamente de acuerdo. Me gustaría que nos dieras tu perspectiva actual sobre cómo la sociedad valora el papel del arquitecto. De 1 a 10, ¿qué puntuación le pondrías al papel del arquitecto actual? Olha, eu acho que assim de forma é difícil responder assim de forma tão simples, mas eu diria então assim, eu acho que a população valoriza imenso o trabalho dos arquitetos, mas não os compreende. No fundo é isso. Eu diria 10. A população valoriza, a população anseia por arquitetura. Quando tem acesso à arquitetura, é comovente. Olha, o Santuário do Cabo Espichel ainda hoje tem peregrinações. Quer dizer que a arquitetura ela tem mesmo um papel e as pessoas percebem a arquitetura. Já os arquitetos, eu acho que elas não os entendem. Por várias razões, porque nós temos dificuldade em comunicar aquilo que é importante, porque nós temos... porque nós às vezes andamos perdidos em vaidades e não sabemos comunicar tão bem a arquitetura e as obras e comunicamos mais o percurso profissional. Se calhar às vezes também é mais fácil de descrever um percurso, um currículo e não tanto as obras. Mas eu acho que se os arquitetos conseguirem explicar as obras, os propósitos que as motivaram e como elas são transformadoras, eu acho que a população adere. Bueno, y haciendo memoria, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser? Olha, eu quando era pequeno, eu acho que vivia atormentado com a ideia de ser isto ou aquilo. Acho que era... Gostava muito de desenhar, gostava muito de matemática, gostava muito de ler. Mas era angustiante para mim ter que ser alguma coisa. Acabei por escolher a arquitetura pela relação com o desenho, sobretudo porque havia o conhecimento claro de que era, pelo menos no Porto, era uma coisa importante o papel do desenho na arquitetura. Isso entusiasmou-me, essa ideia entusiasmou-me, mas vivia angustiado porque acho que essa pergunta me causava mais ansiedade. Bueno, ¿nos podrías recomendar un libro? Olha, o último que li, acabei há poucas semanas. Eu não sei se existe tradução em espanhol ou portuguesa. Se existe, já é antiga, que é do Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Seria traduzido para Terra dos Homens. E é um livro engraçado do Saint-Exupéry, ficou conhecido pelos poemas, pelo Príncipezinho. E eu achei especial graça, porque ele tem uma parte do livro em que aborda especificamente o design, ou a concepção dos aviões ou das máquinas. Mas eu acho que o livro é especialmente bom para os arquitetos e é especialmente importante para os dias de hoje. E surpreendeu-me, porque a gente não está à espera, ou se calhar está, não sei, mas não é um livro de arquitetura, mas naquele livro, talvez por ele ter sido aviador, está a relação com a paisagem, com o território e o papel que os homens têm nessa relação com o espaço. Ou seja, é tudo aquilo, é o sonho para um arquiteto. E acho que ainda há outro tema que eu acho que é extremamente atual, que é a relação entre o homem e a máquina. Porque nos anos 20, 30,
viviam-se tempos muito parecidos com os que vivemos agora. Agora há este trend da inteligência artificial e percebemos que está a transformar e está a pôr em causa muitas das coisas que conhecemos. Mas em 1920 ou 1930 havia coisas muito semelhantes a acontecer, transformações profundas. E o livro mostra como é que nós podemos ser mais humanos no meio deste contexto tecnológico. Eu acho que não podia ser mais atual. Bien, interesante. ¿Qué deporte se te da bien o practicas habitualmente? Olha, natação, porque lá está, é o único sítio onde eu não penso em arquitetura. Es imprescindible para los arquitectos y para la espalda. Sí. Debaixo de água não há arquitetura. Bueno, ¿y la cocina qué tal la manejamos? ¿Cuál es el plato de cocina que mejor te sale? O si no, ¿cuál es el que más te gusta? Olha, eu lembro-me, eu aprendi com uma valenciana octogenária a fazer tortilhas em Barcelona. E eu achei que era um prato que tem tudo a ver com a arquitetura, porque é a reabilitação da comida de ontem. Portanto, eu adoro tortilhas e eu acho que é um prato arquitetónico. Qué bien. Bueno, vamos terminando. Si fueras director de cine, ¿qué película te gustaría hacer? ¿O qué tipología de película te gustaría adoptar? Eu acho que tentaria fazer qualquer coisa como... Talvez como uma novela vague. Qualquer coisa do género, pela forma como aquela gente naquela altura, no contexto francês, soube retratar a sociedade dos dias de hoje, soube pensar as coisas para o tempo en que vivían. Muy interesante. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Cómo plantearía o cuál te gustaría que fuera tu tarde perfecta? Eu tive uma ainda há bem pouco tempo que peguei numa bicicleta em Amsterdão e dei um passeio para ver aquelas obras que nós todos os arquitetos sabemos, de habitação, que foram transformadoras e aquilo que eu penso é que todas as nossas tardes nas nossas cidades, em Portugal e em Espanha, podiam ser assim. E estava ao nosso alcance, tínhamos só que mudar um bocadinho, não é?